Graça e paz, meu amado. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa envolver o seu coração e o coração da sua família. Durante os dias do seu ministério terreno, Jesus muitas vezes condenou a religiosidade humana. Ele condenava a atitude de escribas e fariseus, chamando-os inclusive de atores, de hipócritas, pessoas falsas, porque essas pessoas estavam vivendo uma falsa religião. Essas pessoas estavam rejeitando os mandamentos de Deus, a lei de Deus, que é boa, que é benéfica, que é saudável para a vida espiritual do homem, e em lugar da lei de Deus, eles estavam adotando princípios humanos, princípios estabelecidos pelos homens. E dessa maneira, ao invés de eles se aproximarem de Deus, eles estavam se afastando do Senhor e estavam também contribuindo para que outras pessoas se afastassem dos caminhos de Deus. Por essa razão, Jesus os condenava. Por essa razão, Jesus os chamava de hipócritas, de atores religiosos. É precioso que Jesus não apenas condenava a religiosidade humana, como ele também estabelecia nas suas palavras, nos seus ensinos, maneiras para que nós pudéssemos avaliar se estamos vivendo uma vida espiritual ou se somos apenas religiosos, se nós estamos de fato preocupados com Deus e a sua glória ou se nós estamos apenas preocupados com a formalidade da religião. Um dos princípios que Deus estabelece para que nós possamos avaliar a nossa vida e perceber se somos pessoas espirituais ou religiosas é perguntar-nos se nós estamos buscando o aplauso dos homens ou se estamos buscando o aplauso do céu. Lá em Mateus capítulo 6, nos 18 primeiros versículos, Jesus vai falar das nossas práticas religiosas. Ele vai nos lembrar que, como homens em quem Deus está agindo, como homens que foram alcançados pela graça de Deus, nós devemos cultivar uma vida espiritual. Então Jesus vai nos dar 3 exemplos da maneira como podemos cultivar essa vida espiritual. Ele vai nos falar das ofertas de misericórdia, as ofertas de compaixão, que são traduzidas em nossas Bíblias geralmente pelo termo esmolas. Ele vai falar também da prática da oração e, por fim, ele vai falar da prática do jejum. E quando ele trata desses temas, ele sempre introduz o tema dizendo quando você fizer isso, lembrando-nos que essas práticas devem ser parte constante de nossa vida espiritual do princípio ao fim. Ou seja, em nossa vida espiritual, nós devemos cultivar essas práticas e algumas outras para que elas possam se traduzir em elementos que nos levem para perto de Deus e que nos façam progredir em nossa vida espiritual. Assim, o crente deve dar as suas ofertas de amor, o crente deve praticar a oração, o crente deve praticar o jejum. E então, Jesus diz o seguinte, quando ele trata desses temas, nesse texto de Mateus 6, ele fala assim, quando você fizer essas coisas, você vai buscar o aplauso de quem? O aplauso do céu ou o aplauso dos homens? Então Jesus fala, ao trabalhar com esses textos, da atitude daqueles fariseus, daqueles hipócritas, daqueles escribas dos seus dias, que eram atores religiosos. E ele diz que esses homens, quando eles davam esmola, então eles faziam isso para serem glorificados pelos homens. Ele diz que quando eles oravam, eles repetiam palavras e faziam orações em público para que todos pudessem vê-los. E ele fala que quando jejuavam, eles se mostravam contristados para que as pessoas percebessem que eles jejuavam. Então Jesus diz assim, olha, eles já foram recompensados porque eles já receberam aquilo que buscavam. Isso aqui deve levar-nos a refletir. Sabe, o homem religioso, ele busca o aplauso do homem, o aplauso do outro. Ele vive de desempenho. Ele quer que as pessoas meçam a vida dele por aquilo que ele faz pretensamente para Deus
mas também que ele faz para, muitas vezes, a instituição religiosa. Ele busca o reconhecimento do outro. Aquilo que ele faz, ele quer que os outros vejam e que os outros falem. E ai de nós se nós não reconhecermos aquilo que ele fez. Ele se melindra, ele se ofende, ele fica magoado. O homem religioso, ele alimenta o seu orgulho. E cada vez que ele faz uma dessas coisas, ele diz para si mesmo: olhe como eu sou bom, olhe como eu sou uma pessoa notável, olhe como Deus pode ser visto em tudo aquilo que eu estou realizando. Essa pessoa, ela também massageia o seu ego, porque ela diz: se os outros vivem de uma maneira torta, eu não, eu vivo para Deus e para fazer a vontade de Deus. Aí Jesus vem e diz assim: olha, eles já receberam a sua recompensa. Porque se eles querem o aplauso dos homens, eles fazem grandes coisas, os homens os aplaudem e já acabou a recompensa deles. Não há nenhuma recompensa eterna ou futura para eles. Mas e o homem espiritual? Aí Jesus caracteriza o homem espiritual e ele diz que o homem espiritual faz as coisas em segredo. Quando ele dá a esmola, que uma mão de Jesus não saiba, que uma mão não fale para outra, que uma mão não saiba o que a outra faz. Quando ele ora em secreto no seu quartinho, separado para isso, isolado dos homens. Quando ele jejua, ele unge os seus cabelos, ele se mostra bem disposto. Para quê? Para que somente Deus saiba que ele está fazendo aquilo. Esse homem espiritual, ele só busca o aplauso de uma pessoa, só de Deus. A preocupação dele não é com aquilo que está ao redor dele, a preocupação dele é agradar a Deus. Ele busca o louvor unicamente de um só, do Senhor. Ele busca agradar e honrar a Deus com tudo aquilo que ele faz, com todos os seus atos. E aí Jesus fala assim: Deus que vem em secreto recompensará. Você está lembrado daquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 10, 42, onde ele diz que ainda que se nós dermos um copo de água fria para um dos discípulos, em nome dele, Deus nos recompensará? Pois é, Deus é fiel. Deus não esquece aquilo que fazemos exclusivamente para ele. Deus nos recompensa por tudo aquilo de bom que fazemos, visando apenas a glória dele, o louvor dele. O homem espiritual, ele recebe a verdadeira recompensa, a recompensa que vem do Pai Celestial, a recompensa que vem do Pai das Luzes, a recompensa daquele Deus que em segredo vê tudo aquilo que nós fazemos para ele. Aquele Deus que está sempre com seus olhos em nossas vidas. E quando nós buscamos agradá-lo e honrá-lo, somos recompensados por ele. E certamente a nossa maior recompensa é exatamente honrar a ele e glorificar o nome dele. Sejamos pessoas que busquem apenas o aplauso do céu. Que Deus te abençoe.